Caso você goste de Silent Hill, leia esses livros. Então a gente vai tentar traçar aqui alguns paralelos deste jogo com alguns livros que podem te interessar. O primeiro que eu quis trazer aqui é Silent Hill 4 The Room, com o livro Casa de Folhas. Porque nesse livro aqui a gente acompanha um personagem que acha um manuscrito de um idoso cego que já faleceu, e nesse manuscrito ele conta a história de uma casa que é muito maior no interior do que no exterior. Ou seja, a casa tem muito mais quarto do que parece, as coisas são muito maiores e nada faz sentido lá dentro. Esse jovem vai ficando maluco conforme ele vai lendo essa parada, e eu te desafio a pesquisar um pouco mais sobre esse livro, porque se você ver as páginas, você vai entender que dá pra ficar maluco junto. E no Resident Evil 4 a gente acompanha esse personagem que fica trancado dentro do seu apartamento, e que as coisas acontecem basicamente num universo paralelo ali que não faz muito sentido. O próximo que eu quis trazer aqui é Silent Hill 1 com a Assombração da Casa da Colina. Porque nesse livro aqui a gente acompanha uma personagem que se junta a um grupo de investigadores paranormais. Sendo assim, eles entram nessa casa gigantesca pra tentar entender se realmente existe fantasmas, assombrações e coisas do tipo ou não. Porém, o que eu quis trazer de relação aqui é que a gente sabe que Silent Hill trabalha muito mais com uma associação diferente pra cada pessoa, tratando muito mais essa parada psicológica. E é exatamente isso que acontece nesse livro. A gente não sabe se existe fantasma de verdade, a gente não sabe se as assombrações são verdadeiras ou não. Porém, o terror psicológico tá muito presente aqui. E a gente sabe que isso acontece no Silent Hill. Só que no Silent Hill a gente sabe que é muito mais visual, muito mais grotesco e muito mais real, vamos colocar dessa forma. Depois eu quis trazer aqui o nosso querido Silent Hill 1 e também o 2 e trazer uma ligação com a tripulação de esqueletos de Stephen King, mais especificamente falando do conto O Nevoeiro. Então a associação que eu quis trazer aqui foi exatamente essa parada do nevoeiro, porque lá no primeiro jogo tem muito essa questão de que a gente não sabe o que tá dentro dessa cidade, a gente não sabe o que habita dentro desse nevoeiro, e é exatamente isso que acontece nesse livro. Porém, aqui no livro a gente sabe que muitas vezes os seres humanos são muito pior do que os monstros que estão lá dentro, né? Mas acredito que essa associação faça muito sentido, assim. E pra fechar aqui, eu quis trazer uma associação entre o Silent Hill 3 e o nosso querido livro Rex. Livro esse que acompanha uma cidade pequena nos Estados Unidos que foi amaldiçoada por uma bruxa essa que ainda vaga por essa cidade acorrentada. Essa maldição impede até que os moradores saiam dessa cidade por muito tempo, condenando todo mundo que nasce lá. Porém, conforme a gente vai avançando no livro aqui, a gente entende que talvez essa maldição pode ser muito mais distorcida do que a gente imagina. E o que eu acho que liga essas duas paradas aqui é exatamente essa parada do culto. Porque nos dois aqui a gente tá falando de cidades que são envolvidas com o ocultismo, que tem essa parada de sacrifício, de punição, e essa seita do Silent Hill é muito forte. Então acho que a gente pode sim traçar esse paralelo. E aí, comenta aqui embaixo qual outro jogo você quer ver no próximo vídeo.